propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi meus desejos de te melhorar. É o instante em que deves começar. Quantos homens de bem se fará? Não se pode outra chance esperar. É o momento propício para semear. Outra luz eu preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi meus desejos de te melhorar. É o instante em que deves começar. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações. Vamos dar início, né, mais um trabalho dessa noite. Hoje nosso estudo tem o tema conhecimento futuro, né? Nosso irmão Milton vai fazer o estudo, vai conduzir o estudo por nós. Espero que todos possam aproveitar bem tudo que vai ser colocado, né? Que a gente possa abrir nosso coração, assimilar tudo aquilo que vai ser exposto, procurar gravar bem fundo, né? Em nossa alma e colocar em prática no nosso dia a dia, que é o mais importante. O que tem de mais importante na nossa vida é colocar os ensinamentos em prática, fazendo bem, buscando a harmonia entre todas as pessoas, entre todos os ambientes, né? Que a gente possa estar sempre em paz e harmonia. Nós vamos dar alguns avisos. Nós estamos tendo na casa o curso para tarefeiros e todos aqueles que quiserem exercer alguma tarefa ou mesmo simplesmente fazer o curso, ou já é tarefeiro e quer fazer o curso, podem se inscrever. Ele acontece todas as segundas-feiras, né, de 19h45 às 21h15. Então, é uma coisa importante para conhecer um pouco mais sobre a doutrina, um pouco mais sobre os trabalhos da casa, né, e uma oportunidade de estar podendo encontrar uma tarefa que possa agradar e possa conseguir fazer a gente se elevar um pouco mais. Nós vamos ter o seminário em defesa da vida, que vai ocorrer no domingo, dia 15 de setembro, no horário de 14 às 17h30. Todos aqueles que quiserem participar, podem se inscrever, né? As inscrições podem ser feitas ali na recepção ou através do QR Code de um cartaz que vai estar ali no quadro. O lanche é colaborativo, cada um que for participar puder levar alguma coisa, né? E o custo do curso é 1 quilo de alimento não perecível. Então, todos aqueles que quiserem participar desse seminário, é muito importante para que possamos estar mais aptos a
ajudar aqueles que estiverem ao nosso lado, estiver com alguma dificuldade, né? Que muitas vezes a gente encontra pessoas com depressão, pessoas com dificuldade de conduzir a própria vida, e isso é muito importante para a gente aprender algum mecanismo para ajudar essas pessoas. Nós temos aqui na casa a evangelização infantil, pré-mocidade e também para bebês. Nas segundas e quartas, de 20 às 21, e no domingo, de 9 às 10 horas. Então, para todas as pessoas, né? Infantil, pré-mocidade, bebês, toda segunda, quarta e domingo. Segunda e quarta de 20 às 21 e domingo de 9 às 10. E a mocidade tem aos sábados também às 14 horas, aqueles que quiserem participar. Temos também aos sábados o estudo sistemático da doutrina espírita, às 17 horas. É um estudo com base no Livro dos Espíritos e as obras de André Luiz, e também do Evangelho. Então, aqueles que quiserem participar, é muito importante, ajuda muito a gente a entender, porque o estudo em grupo, né, facilita muito o aprendizado, a gente consegue absorver mais, porque a gente consegue tirar todas as dúvidas, às vezes dúvidas que nós não temos, um colega tem. Aí ele levanta a dúvida e a gente acaba assimilando. Nos sábados também, às 16 horas, nós temos o coral. E aqueles que quiserem soltar a voz, né, podem comparecer. Não tem que fazer inscrição, não tem nada. Basta querer cantar. Não precisa ter voz boa, não precisa ser cantor. É para quem quiser mesmo. Nós temos nas segundas e quartas o atendimento fraterno, e aqueles que quiserem o atendimento fraterno tem que dar o nome ali na recepção às 19 horas. E aos domingos também tem que dar o nome às 9 horas. Aí serão chamados aqui durante a reunião. E temos a orientação espiritual nas quartas-feiras, somente na quarta. E quem quiser orientação espiritual tem que dar o nome ali na recepção às 19 horas também. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a serenar nossa alma, buscar a sintonia, para que possamos rogar ao Senhor que nos ilumine em nossos estudos, que possamos absorver bem tudo o que vai ser dito, que busquemos sempre a força do Senhor no nosso dia a dia, buscando trabalhar todos os nossos defeitos e buscando aprimorar cada vez mais nossas qualidades, através dos ensinos do Divino Mestre Jesus. Que tenhamos força e boa vontade para ajudar todos aqueles que estão à nossa volta. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe e nos dê força no nosso dia a dia para superar todas as dificuldades e todas as barreiras. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Vamos chamar o nosso amigo Milton para conduzir os estudos para nós. Obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos oriente. Que Jesus possa ir na casa de cada um de nós, tirando de lá a doença, a maldade, a perseguição, trazendo harmonia entre o casal, entre os filhos, entre os irmãos. Os jovens casais possam ter casa para morar, possam ter emprego e possam ter saúde, e que possam receber os filhos de Deus como seus filhos, para instruí-los, para educá-los, e quando chegar o fim desta vida,
possam entregar, devolver os filhos a Deus, cheios de sabedoria e de bondade. O nosso assunto é muito interessante. O conhecimento do futuro é uma incógnita, o nosso futuro, né? Muita gente gostaria de saber qual o número da loteria, não é mesmo? Já imaginou se todos soubessem o número da loteria? Ia dar um valor pequenininho para cada um. Então tem alguma coisa de especial em não saber, não tem? Né? Porque não todo mundo ia ganhar e perderia o motivo de ter loteria. Então a sabedoria divina é muito grande e nos oculta coisas que estão para acontecer conosco. Porque se soubéssemos de muitas coisas, sofreríamos antecipadamente, não é? Sem necessidade, não é mesmo? Então, em tudo tem a sabedoria divina e que nós precisamos entender. Mas existem algumas coisas que são ditas para nós e não precisamos andar longe para procurar. O Evangelho de Jesus está cheio de profecias. Eu não estou falando dos profetas do Velho Testamento, estou falando do Evangelho de Jesus. Né? E Jesus ainda, na sua misericórdia, colocou para nós muitos profetas modernos. Antigamente falava o nome profeta porque não tinha outra palavra. Allan Kardec trouxe uma palavra importante que nos ajuda a entender demais. Ele trouxe a palavra médium. Ele criou a palavra médium. Então, médium é a mesma coisa do profeta. Médium é o intermediário, é aquele que está entre o mundo físico e o mundo espiritual. O médium faz a ponte de ligação entre o céu e a terra, né? E Jesus trouxe profecias magníficas. Nós vamos ver no Evangelho de Jesus o sermão profético. O próprio título do sermão, chamado de sermão profético. Eu não vou ler tudo, porque são 51 versículos. Ficaria extremamente cansativo para nós, e não é o objetivo. Nós não vamos estudar o sermão profético, mas eu preciso informar para vocês que Jesus fez muitas profecias. Vou falar aqui algumas. Sei que vocês todos são estudiosos, e que em casa, assim que chegar em casa, todo mundo vai pegar o Evangelho de Jesus e vai olhar no capítulo 24 de Mateus, o sermão profético. Começa do versículo número 1. Vou dar algumas pinceladas, tá bom? Então, Jesus inicia assim: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão falsos profetas que enganarão a muitos. Então tem também o papel do falso profeta, né? O profeta Isaías diz, traduzindo a palavra de Deus: eu não mandei esses profetas, mas eles levantaram por si mesmo e falaram coisas de sua cabeça. Não foram as ideias de Deus. Então são os falsos profetas, que sempre existiram e vão existir por muito tempo. Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso é triste.
tantas pessoas descrentes da humanidade, né? Vendo a corrupção, vendo a criminalidade crescer cada vez mais, as pessoas desanimam. Mas nós não podemos desanimar, porque a vida é imortal, nós vamos desencarnar e vamos reencarnar novamente, seremos crianças, iremos para a escola, de novo para a escola. Se nós não pelejarmos para termos uma boa educação hoje, como será, o que será de nós daqui a alguns anos, quando nós estivermos de volta à Terra como criança? Né? Então precisamos pelejar pela melhoria do mundo. Não podemos fazer vistas grossas diante das iniquidades, diante dessa barbaridade que nós vemos hoje nas escolas. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho será pregado a todo mundo, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Presta atenção, não é o fim do mundo. Muita gente confunde, o fim do mundo. Nossa, Mateus estava falando do fim do mundo. Não, por favor. Por favor. O Emmanuel fala para nós que o mundo não vai acabar. Enquanto tiver um único verme, Emmanuel fala assim, enquanto tiver um único verme lá nas profundezas dos oceanos, o mundo vai continuar existindo para ele. O nosso Deus é um Pai misericordioso, não é? Então, os que estiverem na Judéia, que fiquem, fujam para os montes. Os que tiverem o telhado, não desça para tirar coisa alguma dentro de casa. O que tiver no trabalho no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, ou seja, na velhice. Nem no sábado, ou seja, o dia do culto. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio até agora. Nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Jesus falando, né? Muita gente esquece dessa parte, muita gente gosta daquela parte que Jesus fala assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Todo mundo gosta disso, né? Pois é, mas tem esse lado também, porque ele é mestre, o mestre ensina, Jesus tem um compromisso de ensinar, né? Então, o sermão profético, capítulo 24 de Mateus, nos alerta sobre coisas que estão acontecendo, as profecias estão se cumprindo. Olha que eu não estou falando de nenhum profeta, não estou falando de nenhuma previsão dos profetas modernos e nem antigos, eu estou falando de Jesus, que está no Evangelho, né? E a Gênese de Allan Kardec, o livro A Gênese de Allan Kardec, vem lançando tantos esclarecimentos sobre esse assunto, que é uma coisa impressionante. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já leu, a senhora já leu 3 vezes, não é isso? Pois é, então que coisa boa, o pessoal daqui está estudando muito, e é importante que estude a doutrina espírita, né? Então, na Gênese de Allan Kardec, no capítulo 16, fala sobre a presciência. O que é a presciência? É o conhecimento antecipado, é o conhecimento do futuro. Como que funciona? Quais os mecanismos? De que jeito? Olha o que Allan Kardec trouxe. Suponhamos que um homem está colocado no cume de uma montanha, e lá do alto ele observa uma vasta extensão de terra ao seu derredor. Então, nessa situação, este homem que está colocado no alto da montanha poderá facilmente observar, num golpe de vista, todos os detalhes do terreno. Onde tem um buraco, onde tem uma elevação, onde tem uma casa, onde tem uma ponte, onde tem um ladrão escondido. Ele está vendo lá do alto da montanha, com um binóculo poderoso, né? E vamos supor que tem um viajante que está andando por aquele caminho, que passa por aquela extensão de terra. Então, o viajante que está por ali vai fazer as subidas e as descidas.
os cursos de água, os regatos, os córregos que ele vai transpor, os bosques que ele precisará atravessar, os precipícios onde ele poderá cair, as casas hospitaleiras que lhe será possível repousar, terá tudo isso pelo caminho. E os ladrões que o espreitam para roubá-lo. Tudo isso depende da sua pessoa. Poderá acontecer, está exposto a tudo isso. Quando nós saímos de casa, nós estamos expostos a um tanto de coisa, não estamos? Não é? Qual que é qual deve ser a nossa atitude a sair de casa? Jesus, me proteja. Afasta de mim as coisas negativas. Proteja os meus filhos, proteja o meu lar quando eu estiver ausente. Jesus toma conta de nós. Ele é o nosso Senhor. Não é? Então, é para ele desconhecido, aquele que está andando, porque aquilo é um futuro para ele. Ele só vai saber o que vai acontecer em determinado trecho do caminho quando lá ele chegar. Então a sua vista não vai além daquele terreno que ele observa. Mas e o outro que está lá no alto da montanha, com um binóculo poderoso, visando tudo? Ele poderá enxergar mais? Hein? Com certeza. O campo de visão dele é muito maior. Então, para o homem que está acima da montanha, apanha num simples golpe de vista tudo aquilo. Então, para o homem que está lá no alto da montanha, é o presente. Tanto o início do caminho do viajante, até o final do caminho do viajante, para aquele que está lá no alto, é o presente. Mas para o viajante, não. Cada colina que ele sobe, desce, cada colina que ele sobe, cada córregozinho que ele salta, é o momento dele. Mas o que está lá no alto sabe de tudo. Sabe, inclusive, que ele tropeçou numa pedra antes de chegar na ponte. E sabe que depois da ponte tem um ladrão aguardando a passagem dele. Porque ele está no alto. Olha a importância de estar no alto. Olha a importância de estar vivendo os dois planos da vida. O plano físico e o plano espiritual. Existem pessoas que vivem simplesmente da matéria. Não faz uma oração, não faz a caridade para ninguém, não ajuda ninguém, vive para o egoísmo. Estão apegados à matéria, não consegue enxergar nada do ponto de vista espiritual. Já tem outros que percebe antes de acontecer, sente um mal-estar, sente uma aflição, sente uma angústia, sabe que alguma coisa vai acontecer, não sabe o que, mas sabe que vai acontecer. São as pessoas mais sensitivas. Tem um amigo que essa semana falou para mim assim: Milton, desde o início da semana passada, eu estou lembrando insistentemente daquele avião do Chapecoense, né, onde teve tantas desencarnações. Eu estou aflito, eu estou orando, porque não sei o que vai acontecer. Poucos dias depois, olha o acidente que aconteceu no Paraná. Então já estava no ar essa atmosfera, e ele, sensitivo, percebeu. Então são pessoas que têm a sensibilidade mediúnica da premonição. O que é a premonição? Né? É o conhecimento antecipado, não detalhadamente, mas sabe que vai acontecer alguma coisa igual a que aconteceu naquela época. Então são sensitivos. Agora, por que Deus permite que essas pessoas percebam, que essas pessoas sintam? Porque Deus espera dele ou dela uma atitude de oração para minimizar o sofrimento. É preciso que haja escândalo, mas ai daquele porque um escândalo venha. Então nós podemos, com as nossas orações, minimizar o sofrimento. Jesus ensinou: a prece do justo vale muito em seus efeitos. Né? Então, suponhamos que este homem que está lá no alto da montanha, observando tudo, telefona para o outro que está andando lá embaixo. E diz para ele: em tal momento você encontrará isso, será atacado e será socorrido naquela casa. Então, para quem está lá em cima,
está predizendo o futuro. O futuro para quem? Para quem está lá embaixo. Mas para quem está lá em cima, está vivendo tudo aquilo para ele é presente. Então, passado e futuro depende do ponto de observação. Olha que curioso. Depende do ponto de observação. Para quem está no alto, é sempre presente. Para quem está lá embaixo, passado, presente e futuro. Não é curioso essas coisas? E isso mostra para nós a necessidade de vivermos mais elevado. Vivermos uma vida mais espiritualizada. Quanto mais espiritualizados, mais felizes. O livro dos Espíritos é claro. O apego à matéria traz sofrimento. O Allan Kardec fala, o materialismo leva ao suicídio e à loucura. Vocês nunca viram quando um milionário perde toda a sua riqueza, ele se mata, ele fica louco? Quem estudou história viu a crise financeira no mundo, né? Mais notadamente na América do Norte, a crise financeira de 1929. Quantos suicídios, quantas mortes, né? Há pessoas apegadas ao dinheiro, apegadas à matéria. E os verdadeiramente felizes do mundo, aqueles que verdadeiramente foram e são felizes do mundo, escolheram a pobreza. Quem não conhece a história de Francisco de Assis? Vivia cantando pelos bosques, ao irmão vento, à irmã chuva, o irmão lobo, cantando. Abri os meus olhos, eu quero ver a luz. Ó irmã chuva, ó irmão vento, cantem para mim canções que tragam paz. Lembra da canção Irmão Sol, Irmão Lua? Né? Felizes da vida, tendo apenas um par de sandálias feita de couro de porco, né? Uma túnica toda desgastada e uma corda amarrada na cintura, mais nada. E Jesus no coração, o suficiente. E ele era rico, filho único de Pedro Bernardone e Dona Maria Picalina. Deixou toda a riqueza, inclusive a roupa do corpo, e foi viver com os leprosos na beira do rio, nas cavernas ao redor da cidade de Assis, feliz da vida. Então, o apego traz sofrimento, o apego traz a morte. A libertação, a elevação espiritual traz para nós a presciência, o conhecimento do futuro. Então, quando a alma se desprende do corpo, está lá ainda no capítulo 16 do livro A Gênese, né, que tem gente aqui que já leu até mais de 2 vezes, né, o espírito adquire ou percebe de forma livre, nesses momentos de libertação do corpo, nesses momentos que é chamado de emancipação da alma, a faculdade de perceber todo o futuro como se fosse o presente. E eu não estou falando bobagem. Quem já ouviu falar de Baba Vanga? Quem já ouviu falar de Edgar Cayce? Quem já ouviu falar de Francisco Cândido Xavier? Francisco Cândido Xavier também era profecia, tem um tanto de profecia dele. Além das outras faculdades mediúnicas, ele também tinha a faculdade de predizer o futuro, né? Então, fora do corpo físico, durante o sono ou durante o transe mediúnico, a alma irá conservar as lembranças desses momentos e, ao despertar no corpo, guardará uma vaga intuição. Isso é curioso. O espírito guardará uma vaga intuição daquilo que viu. Por quê? Por que acontece essa coisa? Eu gostaria de lembrar de tudo. Por que não acontece de eu guardar toda a lembrança? Porque o nosso cérebro do corpo físico não suporta as 2 vidas. Não dá conta de processar a vida espiritual e a vida física, porque ele é muito limitado. É um computadorzinho, né, que é fora de série, é maravilhoso para nós, mas ele não consegue
interagir com a vida presente, com o que acontece no mundo espiritual e com as vidas passadas. É muito para ele não dá conta. Então nós lembramos de detalhes, lembramos de fragmentos, de uma vaga lembrança. E tem mais, a gente acorda lembrando. Oh, que beleza, que maravilha. Aí levanta, escova os dentes, vai no banheiro. Depois, meu Deus do céu, o que foi mesmo que eu sonhei? Não lembro de mais nada. Então, é bom, obrigado, é bom deixar ali uma caneta e um papel, ou então gravar. Porque 1 hora depois acabou tudo, apaga tudo. É sujeira? Não, é porque o cérebro não consegue. Ele não consegue registrar, devido à nossa pouca capacidade, né? Então, irá conservar a lembrança durante alguns momentos, ou terá essa lembrança ainda de forma intuitiva. Muitas vezes, o nosso mentor espiritual quer que nós lembremos de uma coisa. Então, em vez de mostrar todo o enredo do conjunto, ele mostra para nós um quadro. Um quadro diz muito, não diz? Um quadro diz muito. Para aquele que sabe ver e que sabe analisar um quadro, dá para escrever um livro. Então, o mentor espiritual mantém firme na nossa memória, que também é chamada de retentiva, aquele quadro que é tão importante para nós, não é? Bom, então, a premonição se desenvolve providencialmente na iminência de perigos. Então, na iminência de algum perigo, eu contei para vocês o caso do meu amigo, o caso do avião, né? Nas grandes calamidades, nas enchentes, nas revoluções, nas perseguições religiosas. Pedro teve uma revelação maravilhosa. Pedro estava em Roma, trabalhando junto com os irmãos de Roma. Quando ele sonhou com uma cruz enorme, como se fosse uma nuvem escura, mas era uma cruz. E aquela cruz pairando devagarinho sobre Roma, assombrando, né, colocando sombra sobre a cidade de Roma. Pedro ficou apavorado. Ele sabia que alguma coisa terrível iria acontecer, mas ele não sabia o que era. Poucos dias depois, Nero coloca fogo na cidade e põe a culpa nos cristãos. Então, iniciou ali o grande martírio dos cristãos romanos. Né? Então, foi avisado. Nós todos somos avisados, gente. Todos nós temos mentor espiritual. Não é só Pedro, não. Não é só esse amigo de quem eu falei, não. Todos nós temos mentor espiritual e o nosso mentor espiritual peleja em nosso favor. E durante o sonho, durante a noite, ele mostra para a gente. Mostra para a gente as coisas. Só que eles mostram para nós as coisas, mas a nossa mente é toda deturpada. Por exemplo, mostra para nós os espíritos perturbadores que estão atormentando a nossa casa, em forma de bicho, né, em forma de macaco, em forma de cachorro. Aí que os espíritos inferiores, eles adquiram essa forma. Chama-se zoantropia. É natural, o corpo perispiritual deforma, de acordo com a mente perturbada. Aí de manhã, a pessoa levanta e fala, não, vou julgar no bicho. Sonhei com macaco essa noite, vou ganhar um dinheirinho, vou julgar no cachorro. Uma colega nossa sonhou que estava fazendo reforma em casa, falando de reforma. Você tem que reformar, né? O mentor falando para ela, faz a sua reforma íntima, deixe de ser tão bruta, deixe de fazer essas coisas que você faz. Aí ela acordou de manhã e falou para o marido, bem, o mentor espiritual falou que a gente precisa reformar a casa, né? Pintar, trocar os móveis. Ou seja, entendemos tudo às avessas, mas somos avisados. Todos nós somos avisados. Né? Muito bem, então, guerreiros tomam decisões estratégicas. Quem nunca ouviu falar do chefe Apache chamado Jerônimo? Né? Jerônimo. Engraçado,
é um nome esquisito, né, Jerônimo, para um índio, né, para um Apache. Mas você sabe quem é que pôs esse nome dele? Foram os mexicanos, porque tinha muita guerra entre os mexicanos e os índios Apaches. E teve uma época que esse índio atacou o exército mexicano, e era dia de São Jerônimo, e os soldados mexicanos gritando: São Jerônimo nos acode, São Jerônimo nos socorra. Aí pegou o nome do índio de Jerônimo, e ele era tão terrível, porque a família dele foi destruída, foi massacrada pelos homens brancos, e ele ficou cheio de ódio, e lutou mesmo, destemidamente, contra os homens brancos. Só que a luta dele era inglória, porque foi dito para ele: os homens brancos são muitos, são como as estrelas do céu, você não vai vencê-los. Mesmo assim ele não acreditava. Aí o mentor espiritual dele mostrou para ele, durante o sonho, um trem de ferro, né, locomotiva, cheia de homens brancos chegando no oeste. Aquele tanto de trem de ferro cheio de homens brancos chegando. Aí ele entendeu que não adiantaria lutar. Ele nunca conseguiria acabar com todos os homens brancos. Aí ele se rendeu e viveu o fim da sua vida, até o fim da sua vida, numa colônia, né? Numa reserva. Então, os trabalhadores espirituais mostram para nós aquilo que nós precisamos saber. Não para ganhar na loteria, não para ficar rico. Aquilo que nós precisamos saber para viver melhor, para sofrer menos. Então, vem aí os acontecimentos como que mostrados num quadro, numa pintura. Então, são pessoas que são dotadas da capacidade de guardar essas imagens. Alguns é mostrado durante o sono, mas tem muitas pessoas que são mostradas durante o dia mesmo. Certa vez, um amigo estava viajando, eu estava do lado dele, nós trabalhávamos em Sete Lagoas, e ele disse assim: Milton, eu vi a minha nuca, na minha mente eu vi a minha nuca. Quando olhei para trás, no carro atrás, vinham os outros colegas do trabalho, ou seja, ele viu o que estava na mente dos colegas que estavam atrás. É um tipo de mediunidade, ele viu o pensamento do outro. Né? Então, pode ser acontecimentos registrados num quadro, né? Ver também fatos sem determinar o momento exato que vai acontecer. Porque se fala o momento exato que vai acontecer, as pessoas vão agir para evitar que aconteça. Né? Então, a minha mãe é muito médium, e ela trabalha muito com as equipes espirituais em socorro às famílias. Mas tem muita gente que está para desencarnar e não sabe. Então ela morava na roça, no interior, e ela falava assim: eu sonhei que fulano vai morrer, né? E ficava comentando com aquilo dentro de casa, e às vezes tinha algum vizinho que chegava, escutava ela falando. Passava daí alguns meses, aquela pessoa desencarnava mesmo. Aí ela estava levando o nome de bruxa, de feiticeira. Eu disse: mãe, adianta falar? Não adianta, de todo jeito vai desencarnar, então não fala. Se Jesus está mostrando para a senhora a preparação daquela pessoa para desencarnar, é porque Jesus conta com as suas vibrações, conta com suas orações em favor daquela pessoa. Não adianta falar nada. Falando ou não falando, a pessoa vai desencarnar mesmo. Então, o pensamento dos trabalhadores espirituais estão irradiando. E aqueles que têm a percepção mediúnica conseguem perceber, conseguem ver o pensamento dos espíritos. Vocês lembram da descoberta do avião? Existe uma disputa entre quem foi o inventor do avião, porque o avião surgiu em vários pontos do planeta ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo. Santos Dumont, no Brasil, ou na França, né, porque ele desenvolveu o avião na França, os irmãos Wright nos Estados Unidos, os russos, vários estavam trabalhando nessa ideia do avião ao mesmo tempo. Por que não fizeram isso antes? Porque naquele momento estava sendo irradiado na Terra essa ideia
irradiado pelos espíritos superiores, porque a humanidade já tinha condições de desenvolver esse recurso, né? Então, é o desapego da matéria que favorece esta ampliação dessas faculdades mediúnica, essa percepção espiritual. E Jesus disse, no momento da Santa Ceia, um de vós vai me trair. E aconteceu? Aconteceu. E Jesus já sabia. Por que ele já sabia? Porque os espíritos superiores não têm a limitação do tempo. Eles estão além do tempo. Eles conseguem perceber o futuro. E Jesus ainda disse para Pedro, não cantará o galo enquanto não me tiver negado 3 vezes. Quantas vezes que Pedro negou Jesus? E o pior de tudo é que Pedro só lembrou dessas palavras quando o galo cantou pela 3ª vez. Né? Judas não percebeu. Jesus falou com ele, aquele que molhar o pão na sopa agora vai me trair. Judas estava lá, escutou isso e não percebeu. Ele, na hora, molhou o pão na sopa. Todo mundo viu e falou, olha, vai ser o Judas. Né? Então, quando nós estamos imersos nas provas e nas expiações, nós ficamos quase que cegos. Não conseguimos perceber. E Jesus ainda disse, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, e ao 3º dia ressuscitará. E Jesus falando dele mesmo. Ele desencarnou na sexta-feira, que horas? Que horas mesmo? Hein? Que horas? Que horas? 3 horas. Foi sepultado, e que dia que ele ressuscitou? Hã? Domingo, que hora? De manhã, de manhãzinha. Quem foi a primeira pessoa que viu Jesus ressurreito? Hã? Maria Madalena. Justa aquela que era rejeitada pelos apóstolos. Vocês sabiam disso? Era rejeitada pelos apóstolos. Depois que Jesus desencarnou, ela não encontrou ambiente, porque Jesus defendia ela junto dos apóstolos. Ela não encontrou ambiente junto dos apóstolos. Sabe para onde que ela foi? Ela já estava convicta, não tinha dúvida nenhuma. Ela não voltou para a vida errada que ela tinha antes. Ela foi lá para o Vale da Gena, onde viviam os leprosos, era um vale. Ela foi lá e cuidou, quem conta isso é Humberto de Campos. Ela foi lá, cuidou deles, trabalhou em favor deles, ficou doente, como eles também, e desencarnou lá, no Vale da Gena. Muitos falam que Paulo é o campeão do Evangelho. O Emmanuel fala, Paulo é o campeão do Evangelho. Mas tem uma acima de Paulo, que é Maria Madalena. Porque Emmanuel fala que a mudança de Maria Madalena foi muito mais intensa do que a mudança de Paulo. E olha que a mudança de Paulo foi uma coisa espetacular, né? Então, João, o apóstolo João, chamado também de João o Evangelista, ele fala para nós, filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos. Veja primeiro se esses espíritos são de Deus. Por que João está falando isso? Porque os espíritos inferiores, talvez vocês não saibam disso, os espíritos inferiores têm um prazer enorme de enganar a gente. Sabia? A diversão deles é enganar a gente. Eu tenho uma colega que, quando ela estava nos seus 14, 15 anos, ela estava estudando no ginásio, e uma grande médium vidente, ela fazendo prova, e ela não tinha estudado nada, prova de matemática, de múltipla escolha. E ela fazendo prova e aflita, sem saber, quando um espírito chegou perto dela e falou assim, marca essa aqui, ó. Ela ficou toda feliz, e não, meu anjo de guarda, meu anjo de guarda veio me ajudar na prova. Vê se anjo de guarda vai ajudar. Isso, gente, isso compete a nós. Se você não estudou, não é? Se você não estudou, você já está errado por causa disso. Aí o anjo de guarda vai te ajudar a fazer uma prova, né? Aí
Marca essa aqui. Ela, não, que alegria. Foi lá e marcou. Nem prestou atenção. Se olhasse para ele e prestar atenção nele, ela é vidente, ela ia ver que não era nada de anjo de guarda. Mas ficou toda feliz. Agora marca essa. Marcou. 5 minutos ela fez a prova. Você sabe aquele aluno que quando acaba primeiro do que todo mundo, né, levanta todo posudo, dá uma mostrada assim, chega lá na frente, né, ainda joga beijinho para os colegas, né, toda vaidosa, vou fechar essa prova, né, meu anjo de guarda me ajudou. Aí, uma semana depois, a professora trouxe o resultado. Marta, presente! Marta, vem cá pegar a sua prova. Toda feliz lá pegar a prova. Qual é que ela olhou? 0. E na mesma hora ela viu o espírito rolando de rir, rolando no chão de rir, dando gargalhadas. Viu? Eles têm um prazer enorme de entrar num centro espírita, entrar numa casa e avacalhar tudo. Por isso que nós temos que vigiar. E João falou, filhinhos, cuidado, não acredite nos espíritos. Não acredite em todos os espíritos. Examina primeiro se eles são de Deus. O que são os espíritos? São os homens que desencarnaram, né? Não pode falar a palavra morreu. Sabe por que não pode falar a palavra morreu? Porque Allan Kardec matou a morte. Sabia disso? Não existe morte. O espírito é imortal. O corpo é uma máquina que o espírito usa por algum tempo. Por mais bonito que seja, por mais dengoso que seja, um dia vai morrer. É o corpo, é matéria, é igual o carro. Você vai na agência, compra um carro 0 quilômetro. O carro mais bonito que tem na agência. O que vai acontecer com ele ao longo dos anos? Nos últimos dias tem que andar mais empurrando, né? O motorista quase que não senta dentro do carro, ele anda mais empurrando. E assim o corpo também é uma máquina, mas o espírito não. O espírito é imortal. Nós já vivemos muitas vidas passadas e vamos viver muitas vidas futuras. Temos que ter cuidado o que é que nós vamos deixar aqui na terra, que nós vamos encontrar na volta. Não pense que nós vamos fazer muita sujeira, deixar debaixo do tapete e nunca mais vai voltar aqui, não, porque vai. Nós voltaremos para consertar. Temos que consertar, né? Olha só, o profeta Ágabo, isso aqui está lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Naqueles dias desceram os profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo espírito da intuição e da inspiração que haveria uma grande fome em todo o mundo. Haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo do imperador Cláudio César, imperador de Roma. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme a sua possibilidade, socorro para os irmãos que viviam na Judéia. Então foi previsto, através da mediunidade, que iria acontecer. Então eles preveniram, juntaram e foram mandar recursos para a Judéia. E houve uma grande fome, houve uma grande tragédia humanitária naquela época. Edgar Cayce, é um nome bonito, né? Americano. Gente pobre, gente simples, da roça, era roceira, era caipira. Quando pequenininho, ele era muito apegado ao avô. O avô adorava o avô. E o avô chegou com ele de cavalo, e o netinho sempre na garupa. Eu ficava sempre na carroça com meu avô. Meu avô era carroceiro aqui no Eldorado, no depósito do Tota. Vocês lembram do depósito do Tota que tinha na João César? E eu sempre lá atrás, na carroça, onde meu avô eu ia junto. E o Edgar Cayce também, sempre na garupa do cavalo. Eles chegaram de uma viagem, o Edgarzinho desceu, o avô deixou ele descer, depois o avô inventou de dar água para o cavalo, entrou num pequeno lago com o cavalo, para o cavalo beber água, só que alguma coisa na água, não se sabe o que foi, o cavalo se agitou, e o avô caiu dentro d'água e ficou com o pé preso no estribo, e desencarnou afogado, e o menino viu aquilo. E ficou traumatizado. Poucos dias depois, ele muito triste,
muito triste, apareceu para ele uma mulher, uma senhora, com um vestido todo iluminado, todo resplandecente de luz, e falou para ele: Edgar, meu filho, você está triste, eu quero te ajudar. O que você quer ser na vida, meu filho? O que você quer fazer na vida? Ele disse: eu quero ajudar o povo, eu quero ajudar as pessoas que estão sofrendo. Ela disse: deixa comigo. Olha, gente, que coisa linda. Deixa comigo. E a partir daquele momento, o Edgar começou a perceber as coisas nas pessoas. Quando ele olhava para a pessoa, ele via a luz da pessoa. E ele via que na luz da pessoa tinha alguns pontos escuros naquela luz, em determinados órgãos. Ele chegava e impunha as mãos, orava e a pessoa sarava. Chegava gente de longe, de outras cidades, para consultar com ele. Ele deitava no sofá, entrava em transe, dormia. Ele recebeu o título de o profeta dorminhoco. Porque ele entrava em transe dormindo, ele deitava no sofá e dormia. E fora do corpo físico, ele via o problema da pessoa. E quando ele voltava, ele falava: seu problema é esse, você precisa fazer isso. A pessoa fazia, dava tudo certo. Ele atendia as pessoas de longe, porque tinha muitas pessoas que não tinham condições de ir onde ele morava. Mandava carta, na época era carta, né? Não tinha WhatsApp, não tinha facilidade de telefone. Ele desencarnou em 1945. Poucas pessoas tinham telefone naquela época. Mandava carta, ele instruía, ele mandava tal: no dia tal, a tantas horas, você deita, que eu vou fazer um desdobramento para você. E orientava, mandava carta respondendo: você precisa fazer isso, seu problema é esse. Aí, ele percebeu que quando ele deitava, às vezes o travesseiro estava um pouco baixo, ele pedia para pôr alguns livros debaixo do travesseiro. Ele percebeu que depois desses desdobramentos, ele sabia de cor e salteado tudo que estava escrito naqueles livros. Dá para vocês? De cor e salteado tudo que estava escrito nos livros. Ele lia a Bíblia todinha, da primeira página à última, uma vez por ano, a partir dos 15 anos de idade. Ele desencarnou com 65. Então ele leu a Bíblia 50 vezes. Um homem de Deus, um homem fiel. Por fim, vários magnatas norte-americanos quiseram montar um hospital onde o Edgar Cayce pudesse atender as pessoas. Esse hospital foi criado e durante muitos anos ele trabalhou nesse atendimento. Então ele tinha muitos amigos milionários, muita gente que procurava ele para obter orientação, né? E entre as coisas que ele trouxe, né, ele previu a Primeira Guerra Mundial. Ele previu a desencarnação do presidente Kennedy, na data certa, né? E ele disse que ainda, previsão que poderá acontecer. Ele disse que Nova York, a cidade de Nova York, vai desaparecer. Você imagina? Ele disse que o país, o Japão, também vai afundar no oceano. Tanto Nova York quanto o Japão vão afundar no oceano. Talvez nem nós vamos ver isso aí, né? Mas previsão do Edgar Cayce. Ele disse que haverão muitas mudanças no mapa da Europa. Todo mundo sabe que está acontecendo o derretamento da camada polar, né? Das camadas polares. Quando o gelo derrete, o que acontece com as águas dos oceanos? Elas sobem, né? Então, em 1945 não tinha nem essa imagem, nem essa ideia, né? E a Baba Vanga? A Baba Vanga desencarnou em 96, com 85 anos de idade. Ela não era conhecida. Ela, com 12 anos de idade, ela ficou cega. Ela morava num país do leste europeu chamado Macedônia.
Então, teve uma vez que teve uma tempestade de furacão, e ela tinha 12 anos de idade, ela perdida na tempestade, a areia nos olhos, ela ficou cega. Com 12 anos de idade, ela ficou cega. Mas ela ficou cega dos olhos físicos e abriu os olhos espirituais. Porque ela previu muitas coisas que ninguém ficou sabendo. Sabe como que ela ficou famosa? Foi no ano 2000. Todo mundo se lembra quando aquele submarino russo, o Kursk, afundou e desencarnou todos os marinheiros, né, do submarino. Ela havia previsto, em 1980, 20 anos antes, ela havia previsto que o Kursk iria naufragar, iria afundar, iria estar submerso pelas águas. Só que eles acharam que Kursk não era o submarino, mas lá na Rússia tem um lugar que chama Kursk. Todos achavam que ele ia ficar submerso, mas todo mundo pensou, mas o mar está muito longe daqui para ficar submerso. Então ninguém levou em consideração. Ela previu o desastre de Chernobyl, ela previu o 11 de setembro de 2001, em Nova York, ela previu a dissolução da União Soviética, a desencarnação da princesa Diana, e os estudiosos dizem que ela consegue acertar 85% das previsões. Então, são profetas modernos. Deus nunca nos desamparou, Deus nunca nos abandonou. No passado, tinha os profetas que confortavam o povo judeu, mesmo durante as perseguições. Hoje, Deus manda os seus profetas para nos orientar, para nos prevenir. Então, ela previu o ataque da Síria, quando o ditador Bashar al-Assad mandou jogar o gás tóxico contra a população da cidade, e mais de 70 pessoas desencarnaram com o gás tóxico, né? Então, em 1989, ela afirmou que os irmãos americanos, seriam atacados por pássaros de aço, no avião, né? E que sangue inocente jorraria. Foi o que aconteceu, né? Os ataques das Torres Gêmeas, de 11 de setembro de 2001. Né? E previu também que os Estados Unidos iria eleger um presidente negro. Seria o 44º presidente, e de fato aconteceu. Ela previu 15 anos antes de acontecer. Previu o Covid-19, só que na época as pessoas não entenderam, porque ela disse que o corona iria cair sobre nós. Então todos achavam que era uma guerra que iria acontecer, mas era o coronavírus que aconteceu em 2019. Previu o tsunami de 2024, previu colapso econômico na Rússia e na Europa, previu a queda do meteorito na Rússia, que aconteceu no dia 15 de fevereiro de 2013, com mais de 100 pessoas feridas. Então, são coisas curiosas, né? Eu estou ditando aqui, tem gente que estuda isso muito. Tem gente que vive ligado nisso, a gente nem tanto, mas é bom nós sabermos que tem as previsões. Mas as previsões que nos interessam são as que tocam a nossa pessoa, porque essas previsões aqui tocam a humanidade no todo. Né? O que acontece na Rússia poderá repercutir no Brasil. O que acontece na China poderá repercutir no Brasil e na nossa vida, porque o mundo está interligado. Antigamente não. Hoje, né, o coronavírus começou num lugar e alastrou para o mundo todo. A gripe espanhola de 1918 começou num lugar, começou nos Estados Unidos. Tem o nome de espanhola porque foi na Espanha onde teve tanta desencarnação. E repercutiu no mundo todo, inclusive no Brasil. Um grande espírita brasileiro da cidade de Araxá, chamado Eurípides Barçanufo, desencarnou, vitimado pela gripe espanhola. Né? Então, a existência futura não pode ser de antemão completamente determinada.
Está no livro dos Médios, item 290. Não pode ser completamente determinada, pois ela acontecerá conforme as decisões tomadas na nossa vida. Então, tem previsões que vão acontecer, mas tem previsões que não vão acontecer. Por que não vão acontecer? Porque nós podemos, usando o nosso livre-arbítrio, mudar o nosso comportamento. Então, a profecia tem esse condão. É esse o objetivo da profecia. Se vocês não mudar, vai acontecer isso, 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 isso e isso. Mas se nós mudarmos, acabou a causa. Se não tem a causa, não vai ter o efeito. Então, a profecia existe para não acontecer. Não acontecer. Pelo menos não acontecer com todo mundo. Porque se nós nos excluímos, mudando o nosso comportamento, não seremos atingidos. Eu vi uma reportagem de uma moça que estava lá na cidade do Paraná, onde o avião partiu, e o pai dela mandou para ela um áudio: filha, não vai não, fica aqui conosco no Dia dos Pais. Ela resolveu ficar. E não desencarnou nesse desastre coletivo, né? Então, existe a lei divina que vai se cumprir, mas existe derrogação na lei, de acordo com o livre-arbítrio de cada um. Deus aposta em nós, investe em nós e espera a nossa reação. Se agimos bem, então não tem motivo para acontecer desastre. Mas se persistimos no erro, persistimos no vício, as consequências virão. Agradeço demais a paciência de vocês. Espero que tenha ajudado a compreender um pouco dessa questão. E peço a Jesus para ir na casa de cada um, tirando de lá toda doença, toda perturbação, toda maldade, trazendo harmonia entre o casal, entre os filhos, entre os irmãos. Que os jovens casais tenham emprego, tenham saúde, tenham casa para morar. Recebam os filhos de Deus como seus próprios filhos. Eduquem, transformem-nos em sábios, cheios de bondade. E no final da vida, devolva a Deus os seus filhos, ricos de sabedoria e bondade. Agradeço a todos. Obrigado. Agradecemos ao Milton, né, pelo estudo da noite. Espero que todos possam ter absorvido bem tudo que foi dito, que possamos ter um entendimento, né, de que somos sempre avisados das ocorrências e a gente aqui não percebe. Deus está sempre nos orientando através do nosso Espírito protetor, né, nos orientando na nossa caminhada, nos direcionando, mas nem sempre a gente está percebendo. Nós vamos fazer a prece final daqui a pouco e logo depois da prece, aqueles que forem tomar o passe podem se organizar aqui à direita. Vou chamar a Elisete para fazer a prece final por nós. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer pelas bênçãos de cada dia, que possamos voltar aos nossos lares acompanhados de nossos amigos espirituais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Infinitamente, Senhor, obrigada por tudo. Amém. Boa noite a todos. Aqueles que forem tomar o passo podem se organizar.